Glória a Deus. Vamos pegar nossas Bíblias. Queremos dar continuidade às ministrações que temos feito, enfatizando aquele texto de Lucas capítulo 17, que o reino de Deus está dentro de vós. E a ênfase que temos dado a essas ministrações é a ênfase da experiência. Este ano de 2016 é um ano que Deus nos projeta para uma experiência ainda maior da palavra de Deus, uma experiência do Evangelho, uma experiência da verdade. Deus está nos impulsionando para que aquele que ouve a sua palavra e crê na sua palavra e crê no seu Evangelho, essa pessoa possa então ter uma experiência real, no sentido de ter a sua vida mudada, a sua vida alterada. Sabemos nós que nós temos muitos objetivos na nossa vida. Nossa vida ela é muito corrida, humanamente falando. Então, a fé é algo muito precioso para simplesmente nós brincarmos sem obter nenhum resultado real. Então, nós não estamos gastando tempo, nem desperdiçando o nosso tempo. Pelo contrário, nós estamos buscando aquilo que há de mais importante, que é a nossa saúde espiritual, que é a nossa saúde psicológica, o que certamente vai resultar em saúde física. Certamente um coração cheio de paz, cheio de alegria, da verdadeira paz, da verdadeira alegria, um coração cheio de amor, é tudo isso de que o mundo precisa. O mundo não precisa de mais uma religião, ou de novas religiões. O mundo precisa de pessoas transformadas. Pessoas cujo coração, cuja alma tem sido alterada constantemente pelo poder da palavra, nos fazendo pessoas efetivamente mudadas, efetivamente transformadas. E em termos bíblicos seria como dizer, pessoas conformadas à imagem de Jesus Cristo, no caso, a edificação do novo homem. Amém? Certamente cada um dos que aqui se encontram deseja essa experiência de vida. Portanto, abra seu coração e se permita ser atingido, ser alcançado pela palavra. Não fique apenas sentado passivamente, pensando em qualquer outra coisa, mas esteja aí, embora em silêncio, mas esteja ativo na recepção da palavra. Deixe a palavra entrar no seu coração, porque hoje queremos entregar mais uma chave, a chave da vitória. Amém? Os irmãos querem a chave da vitória? Já entregamos algumas. A primeira foi o arrependimento. Lembram disso? A segunda, ou seja, se não houver arrependimento, fatalmente a pessoa não experimentará esse reino que está dentro dela. O reino está aí dentro de você. É um fato, é uma conquista do próprio Cristo Jesus que nos trouxe esse reino e acendeu este reino dentro de nós. Agora, a experiência, ela requer um coração trabalhado, um coração tratado. E o arrependimento, portanto, é uma chave que abre essa porta da experiência deste reino. Também falamos, salvo engano, a segunda mensagem foi sair pela porta. Falamos acerca de nós não nos submetermos a nenhum jugo de escravidão. Estarmos completamente debaixo da liberdade que a graça de Deus nos concede em Jesus Cristo. Aí terceiro, foi a semana passada, foi retrasada, passada, nós falamos, lembram? Mateus? Sim, falamos sobre o perdão. Muito obrigado. O perdão, a cura do ressentimento. O perdão enquanto a cura do ressentimento. Isso porque os ressentimentos no nosso coração, eles obstruem certamente essa experiência. São como pedras que são colocadas e vão entupindo e vão impedindo que os rios de águas vivas fluam de nós. E, portanto, o perdão é também uma chave. Você ministrar perdão, você liberar o seu coração e liberar a vida do outro semelhantemente. E hoje, então, queremos falar acerca da nossa, colocamos aqui a porta de acesso à experiência do reino. O correto posicionamento frente à verdade. Este é o ponto. O correto posicionamento frente à verdade. Isso porque todos nós
temos um posicionamento frente à verdade. Todos os homens. Nenhum homem escapa de se posicionar diante da verdade. Cabe saber como você, diante dessa verdade, se posiciona. Como você, ao refletir acerca da verdade, você assume um comportamento, você assume uma postura, você assume ali, na verdade, uma identificação em relação ou não a esta verdade. Este é um ponto fundamental. Para tanto, nós temos aqui 3 pontos para discorrer nessa mensagem. O primeiro, nós vamos falar a verdade no campo das discussões filosóficas. 2, o que é a verdade, o conceito. E 3, qual é o seu posicionamento frente à verdade. 3 pontos. Queremos começar o primeiro ponto lendo com a igreja João capítulo 8, versículo 32 e também João capítulo 18, versículo 38. São 2 textos que falam acerca da verdade. Abra sua Bíblia, abra seu coração. Nós vamos ler João capítulo 8, versículo 32. E então leremos João capítulo 18, versículo 38. São versículos aqui que já foram lidos aqui outras vezes, ou muitas vezes, mas que agora nós queremos lê-los relacionando um ao outro. E observando que cada um desses textos aqui apresentados, no caso João capítulo 8, versículo 32, e João 18, 38, nos apresenta exatamente 2 maneiras de se posicionar frente a esta verdade. No caso, nós queremos falar da verdade no campo das discussões. Como os homens veem a verdade ao longo da história. Em João capítulo 8, versículo 32, nós temos aqui um texto muito conhecido da maioria dos cristãos, de maneira que chega a ser quase um jargão, né? Quando Jesus diz ali, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a maioria dos cristãos conhece esse texto e fala e repete esse texto, sobretudo quando se vai evangelizar alguém, né? Olha, diz a Escritura, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entretanto, o que Jesus de fato está afirmando aqui nesse texto? Há 3 coisas importantes a serem ressaltadas. O primeiro, quando Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a primeira afirmativa dele é a existência da verdade. Ou seja, existe uma verdade que é a realidade absoluta de todas as coisas. Nós vamos entender aqui a verdade como sendo o próprio Deus. Falaremos isso no segundo ponto. Mas o importante é que quando nós encontramos aqui tal declaração, e observa que Jesus diz esse texto, exatamente aqui no contexto da chamada a mulher adúltera, né? Alguns falam mulher pecadora, mas na verdade é um texto que fala de uma certa situação em que os líderes da religião judaica armaram contra Jesus Cristo para tentar pegá-lo numa falha. Foi quando eles ali armaram um adultério, de fato, com uma mulher, um homem e uma mulher, certamente um desses líderes com uma mulher, para que fosse ela pega no flagrante ato de adultério. Então é um capítulo que fala acerca do pecado. É o capítulo inteiro, se os irmãos lerem o capítulo 8, perceberão que o tema do capítulo 8 é o pecado. E é nesse contexto, portanto, do pecado que Jesus fala, olha, para que alguém seja então liberto, certamente do poder do pecado, e também da ação do pecado, e mesmo dos efeitos do pecado, é preciso que ele conheça a verdade. Então aqui está o primeiro ponto, a verdade é algo que existe. Embora essa verdade não esteja para os nossos sentidos, mas essa verdade, ela é absoluta, ela é real. E também ele diz uma segunda coisa, não somente que há uma verdade, mas ele afirma, e conhecereis a verdade. Ou seja, a verdade é possível de ser conhecida. Então, há uma verdade. 2, essa verdade é possível de ser conhecida. Ou seja, quando você sabe dessa verdade, você então conhece a verdade. 3, haverá uma função. A verdade tem uma função libertadora. Então, a verdade existe. 2, pode ser conhecida. 3, ela tem uma função, que é a libertação. Pastor, eu desejo muito
ser uma pessoa liberta. Talvez o que o homem mais procura hoje em dia é libertação. Mesmo os crentes precisam de libertação, e sobretudo os crentes, né? E essa libertação, portanto, não vem por outro meio, senão pelo conhecimento, pelo discernimento da verdade. Agora, quando chegamos aqui no capítulo 18 do Evangelho de João, deste mesmo livro, nós encontramos aqui uma situação um tanto interessante, porque, por um lado, se Jesus afirma que a verdade existe, que ela pode ser conhecida e que ela tem uma função libertadora, por outro lado, nós vamos encontrar uma outra maneira de perceber a verdade. Olha o que diz aqui em capítulo 18, versículo 38 do Evangelho de João, quando Pilatos, voltando-se para Jesus, lhe faz a seguinte pergunta. Diz assim: perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Por muito tempo eu olhei esse texto aqui, por muito tempo, e eu perguntava para mim mesmo, como pode ser Pilatos dirigir-se a Cristo fazendo-lhe uma pergunta e não esperar ouvir a resposta de Cristo? Porque é dito isso, primeiro diz que perguntou-lhes Pilato, o que é a verdade? E dito isto, voltou as costas a Cristo e se dirigiu então para os judeus, dizendo: não vejo nele crime algum. E aí, pensando, meditando e fazendo algumas leituras, eu pude perceber que Pilatos não está aqui de fato fazendo uma pergunta como quem deseja uma resposta. Ele está simplesmente ironizando o fato de Cristo ter dito, no versículo anterior, que ele veio ao mundo para dar o testemunho da verdade. Ele simplesmente diz: o que é a verdade? Como quem desdenha da verdade, como quem coloca em dúvida a verdade, como quem dissesse: não, a verdade não é algo absoluto, a verdade não é uma coisa única, a verdade não é algo objetivo que não dependa do homem. Isso nos lembra uma corrente filosófica muito antiga, desde a antiguidade já se ouve falar desse pensamento filosófico acerca da verdade, que simplesmente relativiza a verdade, como se a verdade ela não pudesse ser conhecida pelo homem e nem encontrada pelo homem, porque eles dizem: cada um fabrica ou produz ou inventa a sua própria verdade. Eles relativizam a verdade. Isso é uma corrente muito forte de pensamento filosófico que está não somente nas escolas, no mundo acadêmico, mas sobretudo nas universidades inteiras, e uma corrente de muitos e grandes filósofos do mundo inteiro que acreditam numa tal de verdade relativa. Isso no sentido de o homem elaborar o seu próprio conceito de verdade, ele construir a sua própria verdade para o seu próprio benefício. Você imagina então que alguém diz: não, isso é a verdade. Isso é algo subjetivo, parte da sua própria interpretação do mundo. E aí então, quando essa verdade, por ele defendida, já não lhe serve para satisfazer os seus objetivos, o que ele faz? Aí ele muda a verdade. Não, isso não é mais a verdade, agora a verdade é isso. E aí ele pode mudar essa verdade, alterar essa verdade, quantas vezes ele quiser, de acordo que essa verdade sirva-lhe aos seus interesses. Aí, nesse sentido, a verdade não é libertadora. Pelo contrário, ela própria se torna escrava dos desejos humanos. E, portanto, isso não pode ser a verdade. São dois conceitos completamente diferentes. Primeiro, Cristo diz: olha, e você conhecerá a verdade. Enquanto você não conhecer a verdade continuará a ser verdade sempre. Porque a verdade, ela independe do homem. Ao passo que no segundo momento, nós temos aqui agora Pilatos simplesmente dizendo: não, a verdade não é algo que se possa estabelecer definitivamente, mas a verdade ela é relativa. Quando alguém diz: ora, o que é a verdade? Ela está simplesmente dizendo que não há uma verdade única, que não há uma verdade absoluta. E alguém poderia perguntar: pastor, mas qual é a relevância de se estabelecer essa diferença entre essas duas linhas? E aqui está o grande ponto. Porque você deverá se posicionar frente à verdade. Ou você fará como Jesus
entendendo que a única saída para libertar o homem é o conhecimento da verdade. Ou seja, o problema do homem, dos seus cativeiros, dos seus medos, das suas angústias, o problema da morte, o problema do pecado, todos os problemas que o pecado trouxe, acarretou ao homem depois da sua queda, existem em razão da ignorância, em razão das trevas acerca da verdade. Por isso que toda a queda do homem começa com a ilusão. O diabo enganando o homem sendo iludido e agora vivendo a partir desta ilusão. Somente então quando a luz de Deus, ou a luz que é Deus, vai dissipando as trevas da ignorância, do erro, da mentira, do engodo, do sofisma, e você então vai tendo uma clara concepção da verdade, é que o homem pode de fato experimentar libertação. Agora, quando nós perguntamos então, o que é a verdade? E aqui os irmãos vão perceber a relevância de se posicionar corretamente. Porque a Escritura declara acerca da verdade, eu quero ler aqui com os irmãos capítulo 18 de João, versículo 37, o versículo anterior ao 38 que nós acabamos de ler, diz assim, olha, então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ou seja, ele diz, olha, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Ou seja, a verdade não está no mundo. A verdade está fora do mundo, não é verdade ou não? Porque se Cristo se fez homem, se fez carne, entrou neste mundo para dar o testemunho da verdade, então a verdade não está no mundo. Por isso que alguém de fora deste mundo no qual estamos, ele entrou no mundo para trazer ao homem o testemunho acerca da verdade. Aí quando nós lemos o Evangelho de João capítulo 17, sobretudo ali os primeiros 7 ou 6 versículos, vemos claramente que essa verdade, a qual o Cristo de Deus veio dar testemunho, é o próprio Pai. Porque o Filho veio testemunhar acerca do Pai. Veio manifestar o Pai. Portanto, nós podemos dizer categoricamente que o Pai é a verdade. Verdade em que sentido? Quer dizer que essa cadeira não é a verdade? Ou não é verdade? Quer dizer que isso que eu posso ver e tocar não é verdade? Eu diria, só Deus é a verdade. Não existe verdade fora de Deus, porque tudo aquilo que existe procede de Deus, procede da verdade, procede da realidade. De maneira que tudo que existe, outrora não existia. E existindo, poderá vir a não existir. Você pode dizer assim, eu existo. Eu existo? Sim, eu existo. Estou aqui, é porque existo. Mas eu existia enquanto Alexandre por toda a eternidade? E eu existirei em mim mesmo por toda a eternidade? Então, só Deus é a realidade absoluta de todas as coisas. Até porque Ele próprio declara, se você ler a Bíblia com bastante atenção, procurando ali ler a Escritura como quem busca saber quem é Deus, vão perceber então que em vários momentos esse termo Deus não é nome. Deus não é nome. Deus é apenas um título de uma divindade. Ao passo que o nome desse Deus, e são vários os nomes com os quais ele se apresenta na Escritura, e nenhum desses nomes de fato esgota a plenitude daquilo que ele é, mas eu me lembro do texto de Êxodo capítulo 3, versículo 6 e também o versículo 14, quando Moisés perguntou àquele que lhe apareceu ali no Monte Horebe, quando aquela sarça ali ardia e não se consumia, é dito que Moisés perguntou assim, qual é o seu nome? Quando alguém me perguntar, quem foi o Deus que lhe apareceu? Como é que eu vou identificar o Senhor? Diga-me o seu nome, para que eu possa me referir ou referir às pessoas acerca de ti. E então Deus lhe respondeu, diga que o Yahvé lhe enviou. Essa palavra Yahvé
já é um nome híbrido, já trabalhado pelos judeus, mas tem como base estrutural, ali no seu radical, o verbo ser. Diga que o eu sou lhe apareceu. Na verdade, se você pegar literalmente esse nome, no seu sentido mais ali, na sua menor partícula da palavra, você vai encontrar o ser. Ser, apenas ser, mais nada. No sentido de que Deus é o único que de fato é. Porque tudo mais existe nele. Ele é que é de eternidade a eternidade. Ele é absoluto em si mesmo. É o que sempre foi. E há quem procure negar a existência de Deus, né? Tem aqueles chamados ateus. Mas o ateísmo, na verdade, consiste numa ignorância, e é possível que se prove tal ignorância, e parte de uma falta de lógica tremenda, porque se não há Deus, de onde vem, então, a vida? A vida que não se esgota em você, mas a vida que está em você. E outrora, antes de você existir, a vida sempre foi. E a vida sempre será. Você vai morrer e a vida continuará. A vida que está em você, que está numa árvore, que está numa formiga, que está num elefante, que está. O animal, o vegetal, o homem não é a vida. A vida está aí. Ela passa por você. Só que ela já está antes de você. E ela continuará depois de você. Basta ler João capítulo 1. Os primeiros versículos do capítulo 1 de João. Versículo 1, 2, 3 e 4. São talvez um dos versículos mais reveladores da Escritura. Porque lá João começa dizendo o seguinte. Que no princípio. Aí quando diz no princípio. Certamente é uma referência a Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ou seja, no princípio de todas as coisas criadas. De todas as coisas que vieram a existir. Não incluindo Deus. Por isso que ele diz, no princípio, quando tudo foi criado, era o verbo, o Logos. O Logos, ele é. Ele não é criado. Ele não tem princípio. Mas quando todas as coisas vieram a existir, no princípio, era o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Esse Logos é o que os gregos, há muitos anos antes de João escrever o seu evangelho, já dizia ser a força vital do universo. Lógico que os gregos talvez não tivessem uma concepção teológica do Logos. Mas o que os gregos entendiam o que é o Logos? Se perguntasse para Heráclito, por exemplo, o que ele responderia? Não, Logos é a força criadora, originadora, sustentadora, alimentadora de tudo. É o que Jesus nos evangelhos diz, é o Pai celestial. Pai é o que gera, é o que alimenta, é o que sustenta, é a fonte, é a origem. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha a segunda construção que ele faz. Todas as coisas, todas, foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas criadas. Aí você pode pensar no que você quiser. Se é criado, se existe. Pastor, até o Lucifer? Se ele existe, se ele faz parte das coisas, de todas as coisas criadas, então todas as coisas foram feitas. Todas as criaturas. Pastor, mas e a formiga? Também. E a da cabeçona? Também. O cachorro, o cavalo, o macaco. O saci não, porque saci não existe, né? É apenas uma lenda. Mas se existisse também, não tinha problema nenhum. Todas as coisas, você, eu, sua sogra, por incrível que pareça, foram feitas por meio dele. Todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí se você for uma pessoa contemplativa,
que não lê às pressas, que não lê correndo, você começa a ler João, aí você, ao ler o versículo primeiro, você fica logo pensando, né? No princípio era o verbo, ou seja, o verbo não é criado no princípio. O Logos, ele não foi criado, ele era, olha o verbo ser aí. No princípio era o verbo, aí o verbo é Deus. Aí você continua pensando e refletindo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí você começa a contemplar a criação, essa biodiversidade, porque a vida se manifesta em milhares de formas, em níveis de consciência diferentes de todos os seres criados que nós conhecemos aqui na terra. Qual é o ser de maior consciência acerca de si mesmo e acerca do mundo exterior? O homem. Aí você vê que o cachorro, ele também tem consciência do mundo e de si mesmo, ou não tem? Ele não sorri para você, o cachorro? Ou não sorri? Sorri ou não sorri? Não sorri assim, né? Mas ele se alegra, ele tem emoção. Ele gosta de você, ele te conhece, você fala com ele, ele se entristece quando você briga com ele. Até estava pensando essa semana sobre aquele texto, quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino, não tem isso? Não tem esse texto? Estava pensando de uma maneira bem fácil de os irmãos entenderem isso. Aí eu pensei, quem não se tornar como um cachorro. Porque o cachorro, é a mesma coisa, o bichinho não se ofende com nada. Ele se entristece, mas na mesma hora já está ali com você, totalmente dado a você. Mas deixa para outra mensagem. Vamos voltar aqui. Mas ele tem um nível de consciência. O cachorro tem. O gato também tem. O gato tem menos que o cachorro, mas tem também. Mas se você for para uma ave, também tem menos que o gato e o cachorro. Aí se você chegar, por exemplo, até um peixe, tem menos consciência. Mas é a vida que se manifesta em vários níveis, em vários seres, numa biodiversidade, coisa mais linda que você olha para esse universo. E aí João continua dizendo, e a vida, essa vida que faz viver todas essas criaturas, todos os seres existentes, estava nele. Então, querer negar a Deus, ou negar a verdade que é Deus, negar a existência de Deus, é negar a vida. Porque eu não gerei a vida. Pastor, aí tem aqueles, não, pastor, mas você não sabe como é, que vai lá um homem e uma mulher, e o homem traz uma semente que planta na mulher, então isso é obra do homem. Não, não é do homem, porque não foi o homem que fez a semente e colocou lá dentro. Não foi. O homem é apenas um agente, que transmite essa vida, que vai multiplicando essa vida, porém o homem nada pode fazer em relação à vida. A vida é a realidade. É a verdade, é Deus. Por isso a Bíblia diz, então, que o Filho veio dar testemunho da verdade. Essa verdade é o próprio Pai. Quando nós lemos João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Portanto, o Pai é a verdade, e agora o Filho é a verdade. Se você ler 1 João, capítulo 5, deixa eu só verificar aqui exatamente o texto. Capítulo 5, versículo 7. Você vai encontrar o Espírito é a verdade. O Pai é a verdade, o Filho é a verdade, o Espírito é a verdade. Então é muito séria a questão da verdade. Só Deus é a verdade, porque só Ele é absoluto. Deus não precisa de qualquer coisa para ser. Ele apenas é. Em todo o tempo, na eternidade passada, Ele foi. Hoje, Ele é. E Ele sempre será o mesmo eternamente. Isso se pode chamar de verdade. Nada mais além disso pode ser a verdade. Porque como é que a verdade, ela pode não ter sido e pode não ser? Não, a verdade, ela é verdade. Ela é consistente, ela é real, ela é absoluta, ela é transcendente. E quando você então conhece essa verdade, você se liberta. Pastor, então como é que eu posso conhecer a Deus? De que maneira?
Nós vimos que o Pai é a verdade, o Filho é a verdade, o Espírito é a verdade. Quando você lê João 17, versículo 17, o que diz lá? A tua palavra é a verdade. Aí nós chegamos aqui no momento em que Deus, enquanto o Filho, enquanto a palavra, se revela ao homem. E aqui começa uma história que você tem que atentar bastante para isso. Espero que ninguém se escandalize com isso, mas que você escute bem isso. E se tiver alguma dúvida, procure compreender. Porque disto depende o terceiro ponto que eu vou tratar, é como você se posiciona frente à verdade. E para poder agredir, porque às vezes nós só chamamos a atenção quando você agride, quando você fica com aquelas palavras tão macias, a pessoa nem sabe o que está falando. Mas quando você ofende o ego e ofende a suposta verdade relativa da pessoa, a pessoa se desperta para discutir e debater com você. Direi algo e você abre bem os ouvidos. Eu vou explicar. Não precisa se retirar. Mas eu quero declarar alto e bom som a todo o cristianismo que a Bíblia não é a verdade. Ofendeu? Calma. Direi mais. A Escritura não é a verdade. Está com medo? Eu sabia que essa igreja um dia ia se revelar do demônio. Eu sabia que era, sempre soube que era do demônio. Agora, eu só precisava de uma palavra desta para eu gravar e colocar na internet. Vão fazer recorte da minha fala, eu sei que vão, mas eu não estou preocupado com os recortes, porque o diabo já faz recorte desde o princípio da sua queda. O primeiro editor foi o diabo. Ele edita as palavras, com todo o respeito aos nossos irmãos editores, logicamente. Não me refiro aos irmãos editores, nossa equipe técnica, não é isso. Eu quero dizer, essa artimanha de pegar a fala de alguém e pegar só a frase que lhe interessa para denigrir a imagem de alguém. Quando eu digo que a Bíblia não é a verdade, porque a palavra Bíblia, isso os cristãos, a sua maioria, não sabem, e pouco importa para eles não querem saber de nada, porque o engano é que os mantém cativo e prisioneiro dos homens. Você tem que conhecer as coisas. A palavra Bíblia quer dizer simplesmente conjunto de livros. Então, se eu tenho aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 66 livros, eu tenho uma biblioteca, eu tenho uma Bíblia. Bíblia é o conjunto dos livros. Pastor, mas os livros são sagrados e, portanto, é a verdade. Eu digo não. Sabe por que a Bíblia não é a verdade? Bem, vamos lá. Já daqui a pouco eu direi para os irmãos. A Escritura também não é a verdade. Por que não é? Ora, porque a Escritura é apenas o registro da história bíblica. Ou seja, há uma seleção de histórias, de personagens que foram, pelo Espírito Santo, orientadas a serem coligidas e organizadas para poder conter a verdade de Deus. Para conter a verdade de Deus. Você pode falar, por exemplo, o que você encontra entre Gênesis capítulo 12 a Gênesis capítulo 26. O que você encontra? A história de quem? A história de Abraão. Aí eu pergunto, Abraão é a verdade? É a verdade? E a história de Abraão? Abraão, filho de Terá, morava na Mesopotâmia, em Ur da Caldeia. Era um dos pós-diluvianos que viveu no tempo da grande rebelião da construção da cidade Torre de Babel. Começou a história assim. Aí Deus apareceu, Abraão, idólatra. Seus pais são idólatras, você está no meio da idolatria. Sai daí que eu vou te fazer uma grande nação. Aí começa uma trajetória de fé, de dúvida, de quedas, de erros, de mentira. É a vida de Abraão. Isso é Escritura. Escritura registra a história. Isso é a verdade que liberta? Conhecer a história de Abraão é a verdade que liberta? Não pode ser. Porque o próprio Abraão está em processo de libertação. Porque ele próprio está sendo liberto aos poucos dos enganos, da ilusão, da mentira.
Além do mais, você pode colocar, por exemplo, a verdade não pode mudar, não pode sofrer alteração. Aí você imagine que a própria Escritura apresenta ali Deus colocando para Abraão a circuncisão. Gênesis capítulo 17. Ordena-se a circuncisão. Há um mandamento. E é isso que nós temos que corrigir. Você olhar para a Escritura e achar que ela é a verdade. Por isso que está todo mundo querendo cumprir a Escritura do ponto de vista dos mandamentos. Por isso que é uma disputa de quem tem os melhores e mais perfeitos e os mais puros mandamentos. Por isso que tem aquela igreja que é criteriosa. Não, nós não podemos deixar de praticar a palavra de Deus. Lavar os pés uns dos outros. Está lá em João capítulo 13. Essa precisão de querer cumprir cabalmente. Aí quer lavar o pé do outro. Aí quer colocar óleo na cabeça do outro. Aí quer que os irmãos cumprimentem uns aos outros com o ósculo santo, fazendo a correção de que a Escritura diz uns aos outros, mas as igrejas que querem praticar isso não fazem uns aos outros, porque a malícia não deixa. Porque o ósculo, sendo santo, poderia ser homem e mulher, naturalmente. Rapaz e moça, jovem e velho, né? Jovem e criança, não tinha problema. O ósculo não é santo? Mas por que se estabelece nesses lugares que só pode beijar o outro se for do mesmo sexo? Homem com homem, mulher com mulher. Qual que é o problema? A Bíblia não diz, saudai uns aos outros com ósculo santo? Por que esse critério agora de que homem não pode saudar uma mulher com ósculo? Por causa da maldade, é lógico. Porque a irmã ciumenta não vai permitir o marido dela beijar a mulher do outro. E vai que esse beijo escapa e vai chegando para cá. Né? Vai que de repente começa a nascer alguma coisa dessas beijocas na igreja. Bem, então, aí eu pergunto. Estabelece-se aqui então, voltando ao ponto, a circuncisão. Lá na frente a própria Escritura diz, a partir de hoje não tem mais circuncisão, acabou. Não é assim que a Bíblia diz? A Escritura diz? Eu pergunto, aquilo que muda, que se altera é a verdade? Responde. O sábado foi determinado na primeira página lá do livro de Gênesis, está lá capítulo 2, versículos de 1 a 3. O sábado é instituído, depois é colocado nos 10 mandamentos. Chega no Novo Testamento, o sábado perde totalmente o seu significado. Basta que você leia Romanos capítulo 14, quando ali o apóstolo Paulo demonstra que havia uma discussão na igreja, de modo que havia os irmãos que faziam diferença entre dia e dia, ou seja, fazia diferença entre o sábado e o domingo, o sábado e a segunda, o sábado e a terça, o sábado e a quarta, e tinha aqueles outros irmãos que não faziam diferença alguma, que para eles todo dia era dia. Aí como é que o apóstolo Paulo resolve esse problema? Se Paulo fosse adventista, diria, ó vocês que não fazem diferença entre dia e dia, porventura não sabeis o que diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8, 9, 10 e 11? Também não lestes o que está em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3? Se fosse adventista, como ele não é adventista, o que ele fala? Pessoal, é o seguinte, ó, uns fazem diferença entre dia e dia, outros julgam iguais todos os dias. Quem julga igual todos os dias, iguais, para Deus o faz. Quem separa, para Deus separa. O problema aqui é a paz. Não vamos discutir esses méritos, porque o sábado não tem nenhuma importância enquanto um dia da semana. Ora, mas não houve no passado para o povo hebreu? Houve, mas era apenas um símbolo de um descanso real, de um descanso verdadeiro. Razão porque nas discussões acerca do sábado, Jesus, num certo momento, disse, olha, vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e achareis descanso, achareis o sábado para as vossas almas. Simples, simples, simples. Ah, pastor, então o sábado mudou? Mudou. Aí os adventistas usam um álibi muito forte para convencer o outro de que o sábado deve permanecer. Eles vão usar Malaquias 3:6, quando Deus fala assim, eu, o Senhor, não mudo. Aí ele diz, está vendo? Se ele não muda, ele mudaria o dia do sábado? Não, mas você não está entendendo. Eu, o Senhor, eu não mudo, eu sou a verdade. A Escritura não é a verdade, contém elementos transitórios
que falam indiretamente acerca da verdade. Então, Bíblia é conjunto de livros, Escritura, na verdade, é uma coleção de histórias coligidas pelo Espírito Santo para falar de maneira indireta acerca da verdade. Nesse caso, a Escritura é transitória. A Escritura, ela é transitória porque quando você lê a Escritura, ela diz uma coisa e depois ela diz o que ela disse. Pastor, você quer dizer que a Bíblia diz? Ah, não diz. Então você nunca leu a Bíblia então, não? É a Escritura. Ela diz para você guardar o sábado, diz que não precisa mais. Fala para você circuncidar, agora diz que a circuncisão não serve para nada. Para nada. Gálatas capítulo 6 está lá. A circuncisão não serve para coisa nenhuma. Olha, mas servia tanto no tempo de Abraão. Moisés ia morrendo porque não circuncidou seu filho. Tudo certo, pastor Josué? Não, você não lembra da história de Moisés? Quem lembra, para me ajudar? Moisés não ia morrendo porque não circuncidou seu filho? E Zípora foi lá e falou assim: você está louco, Moisés? O que acontece? E agora, de repente, um ia morrendo porque não circuncidou. Agora a circuncisão não serve para nada. Então a Escritura é transitória? Ela muda? Responde. Ela altera? Quer ver um significado, uma alteração, não de ordem semântica, mas de ordem espiritual profunda? Quando Deus disse lá para Abraão, em Gênesis 12, olha Abraão, eu abençoarei a ti e toda a tua descendência. A eles eu darei essa terra e tal, e tal, e tal. Aí vem o apóstolo Paulo lá na frente e diz, não. Quando diz aos seus descendentes, não se refere aos muitos descendentes, mas a um só que é Cristo. Então a Escritura, do ponto de vista da história, ela é relativa. E se é relativa, não pode ser a verdade, porque a verdade não é relativa. Pastor, então, a Bíblia não é a verdade e nem a Escritura, não. Então, pastor, o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Pastor, mas eu pensava que a Bíblia era a palavra de Deus. Não, a Bíblia é um conjunto de livros e contém um conjunto de histórias cujas palavras são de todos os personagens. Aqui tem a palavra de Noé, aqui tem a palavra de Abraão, aqui tem a palavra do diabo, aqui tem a palavra de Jesus, aqui tem a palavra de Paulo. Lembra quando o diabo disse assim para Jesus, olha Jesus, salta daqui abaixo. Não está escrito isso na Bíblia, não? Na Escritura está escrito isso? E quem que está dizendo isso? Não é o diabo? Mas ele não pegou o texto lá de Salmos, que era a palavra de quem? De Deus. Mas agora ele está trazendo essa palavra com uma implicação totalmente errônea, equivocada. Olha como que agora a palavra já não é mais de Deus, agora é do diabo, para enganar. Então, depois vem o apóstolo Paulo dizendo, olha, isso aqui que direi para vocês, digo eu. Não é o Espírito Santo que está dizendo para vocês. Sou eu, o ser humano, Paulo. Isso porque baseado nas minhas experiências, na minha cosmovisão, nas revelações. Eu não recebi nada de Deus, mas eu pressuponho pelo meu espírito que seja isto. Mas ele é claro, não é Deus, sou eu. Então, nesse sentido, nós temos que entender que a Bíblia contém a Escritura, que contém a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. A partir do 11 nós temos uma descrição simbólico-profética de Cristo na sua segunda vinda. E olha o que é dito acerca dele no versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama, como é que é o nome dele? O Verbo de Deus. Que se lê, ou se deveria ser traduzido literalmente, e o seu nome se chama a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma pessoa, não é uma história.
O Logos eterno, Cristo de Deus, o Filho de Deus, é a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é a verdade, porque é o próprio Filho. Aí quando você lê lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13, e lá vai descrever claramente o que é essa palavra, porque é dito que a palavra de Deus é viva. Você crê que a palavra de Deus é viva? Mas se você entender que a palavra de Deus é a Bíblia, enquanto conjunto de livros, eu pergunto, isso aqui é vivo? A palavra de Deus é viva e é eficaz, e é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é viva porque não é papel, porque não é tinta, porque não é letra, porque não é registro de arquivo de história. Não, é viva. E tem mais, não somente é viva, mas ela é eficaz. Porque a palavra de Deus, enquanto uma pessoa, ela tem um propósito. E aquilo para qual ela foi designada, ela é eficaz. E ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra o homem ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Querem ver uma coisa? Cada um de nós aqui temos um pensamento, certo? E os nossos pensamentos, que são muitos, eles têm uma origem que muitas vezes no nosso ser consciente nós não identificamos. Agora você imagine que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante e ela é apta. Para quê? Para discernir. A palavra de Deus, ela discerne os pensamentos. E não somente os pensamentos, mas os propósitos do coração. Eu pergunto, isso aqui faz tudo isso? Enquanto livro, enquanto folha, enquanto tinta, letra, enquanto histórias. Agora veja, a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante ou penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Versículo 14 ou 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença, é na presença da palavra de Deus. Então tá bom, traga alguém aqui na minha frente, eu vou colocar a pessoa perante a Bíblia. Essa pessoa perante a Bíblia, ela vai ser exposta. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença da palavra de Deus. Aí diz que todos nós, diante da palavra de Deus, estamos nus, estamos descobertos. Aí o texto diz, perante aquele, agora a palavra de Deus, que no 13 se tornou sua, agora se tornou dele. Na presença dele, todos nós compareceremos. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, de sorte que todos nós estamos nus diante daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, a palavra de Deus, o sua, o dele, é o mesmo aquele a quem devemos prestar contas. Quem é esse? É Jesus. Por isso está dito em Apocalipse 19:13, que o seu nome é a palavra de Deus. Você precisa diferenciar Bíblia, Escritura, de palavra de Deus. A Bíblia é um conjunto de livros que trazem como um trilho as histórias coligidas pelo Espírito Santo, e sobre esse trilho percorre
sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança, sem nenhuma relatividade, a verdade de Deus, que é Cristo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a tua palavra é a verdade. A verdade é não somente Deus, enquanto Pai, Filho e Espírito Santo, mas a verdade é a revelação deste Deus. E você então tem que atentar para esta revelação. Nós gastamos muito tempo da nossa vida preocupados com as coisas da história, querendo trazer da antiguidade costumes para a nossa vida. E nos esquecemos de olhar para o fio de prata, nos esquecemos de olhar para a revelação, deixamos de olhar para a verdade que liberta o homem. Portanto, a Escritura contém a palavra de Deus, que é essa revelação de quem Deus é. Qual é a obra de Deus? Por que Ele criou o homem? O que Ele requer de você? Se eu perguntasse para você, você é um homem? Você dirá, sim, eu sou um homem. E se eu perguntar, e você busca a Deus? Sim, eu busco a Deus, sou um servo de Deus, sou um filho de Deus, creio do Evangelho. E se eu te perguntar, e o que você acha que Deus espera de você? Qual é a sua resposta? O que você acha que Deus espera de você? Porque se você é criatura de Deus, se você é filho de Deus, se você é servo de Deus, o que Deus quer de você? Que você faça o quê? Bem, eu acho que Deus quer de mim que eu seja uma boa pessoa. Ele quer que eu seja uma boa pessoa. Sim, Ele quer que você seja uma boa pessoa, é verdade. Seria até ilógico achar que Deus não queira isso. Mas, e aí, você é uma boa pessoa? Você é uma boa pessoa? Ah, pastor, eu sou uma boa pessoa. Ah, se eu não for bom, quem é bom? Além de mim. Mas você observou que você é bom para os bons? E aí é onde nós vamos tocar num ponto nevrálgico. Porque Jesus Cristo ele foi muito agudo quando ele disse, olha, se você ama os seus amigos, você não faz nada além da sua obrigação, que é a obrigação da retribuição. Se alguém te sorri, você sorri. Se alguém te estende a mão, você estende a mão. Se alguém te convida a almoçar na sua casa, você retribui. Esse jogo de compadre e comadre, não é? Esse jogo é um negócio, não é? De interesses. O seu filho, se ele estudar na faculdade que você quer, tá bom. Se não for o curso que você quer, também você não apoia. Porque você quer se realizar nas coisas do outro. Como se seu filho fosse a sua continuação dos seus interesses, das suas vontades, dos seus objetivos, dos seus propósitos. Você não deixa seu filho ser o que ele quer ser? Aí não, se não for assim, não apoio. E assim são em todas as relações, são relações de interesses. Se esses interesses forem frustrados, você também muda a sua atitude. Porque assim são todos os seres humanos sobre a face da terra. Com raríssimas exceções que Deus nos deu de exemplos de pessoas que abnegaram-se de si mesmas para viver em prol do outro, independentemente de qualquer coisa. A nossa religião, dizemos, é a verdadeira, é a melhor. Só que se o outro não vier para a nossa religião, a gente joga ele no inferno. E é porque a nossa é a melhor. Se fosse a pior, jogaríamos aonde? A nossa religião é a única, porque o nosso Deus é só nosso, porque nós temos os nossos costumes cristãos, a nossa ética cristã, porque o nosso Deus é cristão. Se o seu Deus é cristão, coitado, então ele não pode nem ser eterno, porque o cristianismo tem apenas 2000 anos. O que seu Deus era antes de 2000 anos? Não era nada. Era ateu? Teu Deus era ateu? Ou teu Deus vive mudando de religião? Ora é judeu, ora é cristão. O que ele será amanhã? Muçulmano? Cada religião constrói o seu Deus, porque é fruto da ambição e do egoísmo humano. Aí então é onde vem a verdade
para nos libertar. No dia que você olhar para um ser humano, independentemente da cultura dele, independentemente da religião dele, independentemente do comportamento dele, da ética, se ele tem, se não tem, se é boa, se não é boa, e você conseguir ver ali na frente um ser humano tanto quanto você, se não melhor do que você, você ainda precisa de ser liberto pela verdade. Eu também preciso ser liberto pela verdade. Agora, isso não é tão fácil assim. Mas se você começar a olhar a verdade, falar, não, eu preciso me posicionar frente à verdade, para que eu possa conhecer de fato a vontade de Deus para a minha vida, e começar a proceder, aí você entra num processo de mudança. O que Deus espera de você? Ah, já sei, Deus espera, alguns dizem assim, olha, o que Deus quer de mim? Ele quer que eu não coma carne de porco. Ele não quer que eu coma pimenta. Ele não quer que eu coloque vinagre no alface. Ele não quer que eu coma peixe de couro. Não pode comer pato. Não pode tomar café nem beber Coca-Cola. Meu Deus do céu, logo Coca-Cola. Se fosse Fanta, né? Mas Coca-Cola. Olha que tipo de Deus se constrói. Agora ele quer que no sábado eu não trabalhe. E um dia eu peguei um pastor de jeito, adventista, conversando, um debate, né? Aí tinha um irmão bem humilde, que ele era o alvo do estudo, e o pastor veio defender a ovelha dele. E eu fui lá para poder libertar a ovelha dele. Dele não, a ovelha de Jesus, né? Bem, aí nas discussões lá, o pastor diz o seguinte, não, a lei não salva ninguém, nem condena ninguém. Eu falei, que coisa boa, ouvir um pastor adventista falar que a lei não salva nem condena, isso é um progresso. Falei, bem, então já que o senhor diz que a lei não salva ninguém, nem condena ninguém, vamos pensar hipoteticamente. Se esse cidadão, membro da sua igreja, esse irmão que de condição humilde, se ele, para sustentar a sua família, tiver que trabalhar no sábado, uma vez que a lei nem salva e nem condena, a igreja adventista admitirá ele normalmente na comunhão da igreja? Falei, não, mas aí não, porque ele fez um compromisso com a igreja de não trabalhar no sábado. Eu falei, sim, mas se não salva e nem condena, você vai sacrificar a família dele? Para ele guardar uma lei que não salva e nem condena? Aí ele vai ficar desempregado e com fome pelo capricho da instituição? Perguntei. Eu falei assim, olha, a Bíblia diz que o cumprimento da lei é o amor. Perfeito? Sim. Então, só se justificaria você obrigá-lo a não trabalhar no sábado e a perder o emprego, se a igreja tão caridosamente, tão amavelmente, tão bondosa, porque o cumprimento da lei é o amor. Falei, meu irmão, não trabalhe no sábado não, se você perder o emprego, a igreja vai te dar o seu salário por quanto tempo você ficar desempregado. Coisa linda, não é lindo? Aí eu falei, aí justifica, porque ama. Então você não vai trabalhar, mas fica tranquilo. Você ficar desempregado 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tem problema. A igreja vai dar o seu salário. Que coisa bonita. Aí eu falei, pastor, isso vai acontecer? Os irmãos entendem? Mas é o Deus que os homens criam. E aí diz que isso é a verdade. Essas coisas são a verdade. Um Deus que fala que você não pode usar uma calça comprida. A mulher não pode usar calça comprida, tem que usar saia. Acredita nisso? Que não pode cortar o cabelo, colocar um bob, usar um perfume, se depilar, usar um batom. Me dá uma melhorada. Uma melhorada. Possível, gente? Ajuda aí. Ei, Jailson, dá uma ajuda aí, não é possível, pessoal. Mas Deus não deixa. Aí se você fizer tudo isso direitinho, bem direitinho, sem vacilar, aí eu levo você para o céu. Eu pergunto, o que Deus quer de você? Pastor, não sobrou nada. Bem, não sobrou sim. Quer que eu jejue, suba ao monte de madrugada para orar. Aí então eu sei que você fica com fome. Eu sou Deus, o ser eterno, vocês não vão comer hoje.
Vai ficar só olhando para a comida com vontade, mas não vai comer. Que Deus caprichoso é esse? Deus besta é esse? Pastor não blasfema? Não, o eterno não é isso. Isso é um Deus besta que o homem besta criou. Que acha que Deus quer que você fique com fome para lhe agradar. Se o próprio Jesus disse, quando orardes, diga assim ao Pai, Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então tem o pão nosso de cada dia. Todo dia você vai comer, nem quando você vai jejuar. Pastor, mas a Bíblia fala do jejum. Lógico que ela fala do jejum. Mas do jejum a Bíblia fala de duas maneiras. Tem o jejum da lei, que é o próprio jejum que Deus condenou a vida toda. Leia depois em casa Isaías 58, e você saberá como é que Deus fala acerca do jejum da lei. Deus não gosta de hipocrisia, Deus não gosta de mentira, Deus não gosta de falsidade. Ficar jejuando com aquela carinha de piedade, não lava o rosto, não penteia o cabelo, para dizer para o outro que está jejuando, isso aí é pecado. Então qual que é o jejum? O jejum, ele é primeiramente espontâneo, pessoal, individual. É a manifestação de uma alma tão debilitada diante de alguma circunstância que não fica com fome para tentar convencer a Deus. Não é greve de fome, mas é alguém que não encontra prazer no alimento, senão em Deus. É uma alma desesperada, com tamanha sede de Deus, que pode ser comparada àquela corça lá de Salmo 42 ou 63, que diz que como a corça anseia pelas águas, nos desertos, que ela vai tentando sentir o cheiro, procurando, não tem água, e ela não para de andar e de procurar, até encontrar um ribeiro. Aí sim, é uma alma voluntária. Ninguém manda, ninguém obriga, Deus não está pedindo, é a pessoa que fala, não só de pão viverá o homem, a minha alma tem sede de Deus, minha alma tem fome de Deus. Aí é algo do coração, aí Deus se agrada. Não é algo forjado, não é algo marcado, não tem calendário. Mas de repente o homem pensa que o que Deus requer dele é jejum. E o pior, eles vão jejuar e dizem que voltam cheio de Deus, né? Cheio do poder. Aí vai para os montes de madrugada orar, fica lá orando. Aí pega pneumonia, fica rouco, aquela confusão toda de madrugada, descendo, cai dos barrancos. Cai nos barrancos, a pessoa está de noite, não está vendo nada. Fora os profetas estupradores que estão lá. Eu conheci uma pancada no Monte do Pessu, não foi só um. Estou mentindo? Os profetas mentirosos que estão lá, brigando para ver quem vai pegar o próximo cliente que vai entrar de carro. O outro que nem dono da chácara é, mas fica na porteira cobrando entrada, pedágio. Dá de tudo. A pergunta é, o que Deus requer de você? O que Deus quer então? Bem, a princípio, Ele não quer nada. Porque você não tem nada para dar para Ele. É o começo de tudo. Ah, nada, não, nada. Para de tudo. Para de orar, pare de jejuar, pare de qualquer coisa. E apenas volte o seu coração para Ele. Ele tem muito a te falar. Ele quer se revelar. Ele quer se mostrar para você. Ele quer te iluminar o entendimento. Para que a partir daí, então, Ele possa entrar na casa. E Ele possa começar a organizar essa casa que está bagunçada. E tem muita tralha aí dentro que Ele tem que tirar. É uma casa que foi abandonada há muito tempo. Está cheia de aranha, de barata, de percevejo, lacraia e demônios morando aí dentro. Por isso que a sua vida é uma desgraça, como você está vendo aí que está sendo. Tristeza, angústia, inimizade na família, mentira, fofoca, contenda. Já começou o ano brigando, xingando, revoltado. Nada presta, nada funciona. Ele quer entrar aí dentro. Ele quer ligar uma luz. Quer começar a limpar as coisas, tirar do lugar, organizar. Deus, Ele quer
transformar. A única obra a ser feita em nós é dele. A obra é de Deus. Por isso, e aí veja quem quiser ver, que o cristianismo se apresenta como sendo a solução do mundo, mas não tem solução nem para si mesmo. Por isso que a confusão está como está. Olha para os crentes e você vai ver. Olha para você ver a situação daqueles que andam com a Bíblia debaixo do braço. Observa. Observa como é que está acontecendo dentro da casa. Sobretudo aqueles que se dizem os pastores. Como é que eles estão vivendo. Olha para os irmãos perceberem que não há solução, não há salvação nesse cristianismo. Por quê? Ora, porque eles não estão na verdade. Eu não me refiro às pessoas, tá? Mas o sistema chamado cristianismo não apresenta a verdade. A verdade é Deus. Ele é a verdade. E Ele quer se trabalhar dentro de você. Agora, você vai... Qual é a sua postura diante da verdade? E aqui é que é o detalhe. Diante de Deus, que é a verdade, da palavra que é Deus revelado no Filho, e que chega a nós por meio da Escritura, como é que você se posiciona frente a esta verdade hoje anunciada? E aqui tem uma série de implicações que eu quero trazer aos irmãos. Eu pensando nessa palavra ontem, eu buscava algumas coisas de ordem prática, para que possa estabelecer o seu posicionamento. Bem, para você ter experiências do reino, você agora tem que observar como você se posiciona frente a esta verdade anunciada. Você pode estar com raiva de mim agora, porque eu disse que a Bíblia não é a verdade. E que a Escritura não é a verdade. Então você vai sair daqui triste, falando mal de mim, com raiva do ministério, talvez nem volte mais aqui. E aí, esse é o seu posicionamento. Porque talvez você sequer quis pesquisar para saber. Ou talvez você entrou aqui também e está aí sentado indiferente, nem ouviu direito o que eu falei. O que ele falou mesmo? De Bíblia? Palavra? Não entendi nada. Lógico, você não quer entender. Aí eu me lembrei da parábola do semeador. Porque é dito em Mateus capítulo 13 que o semeador, ele saiu a semear. O quê? A palavra do reino. Essa palavra da verdade. E como é que ele fez? Ele fez seleção? Não. Ele foi lançando, onde havia terra, ele lançava a semente. A semente é boa, diz a Bíblia. A semente é boa. A semente é a palavra do reino. A semente agora é lançada onde a terra. E aí Jesus, na sua parábola, colocou 4 tipos de corações. Aí você tem que atentar para isso. Porque embora a parábola do semeador seja uma parábola já para nós um tanto velha, no sentido de que já falamos acerca dela dezenas de vezes, mas talvez você ainda precisa ouvi-la, porque você talvez nunca tenha atentado para o que Jesus quis dizer naquela parábola. Ou seja, a palavra de Deus chega a todos os corações, como chega hoje ao seu coração. Mas dos 4 tipos de corações, 3 eram inadequados. São 3 corações que não permitem que a palavra produza fruto. O que é produzir fruto? Produzir resultado. Ah, pastor, engraçado, eu ouço a palavra, mas eu não vejo resultado na minha vida. Engraçado, a palavra é semeada, mas não dá fruto. Então tem um problema. Pastor, será que o problema está na semente, na palavra? Bem, se você estiver recebendo a palavra de Deus, não está na palavra de Deus. Mas talvez o problema seja a palavra que você esteja recebendo, que não seja a palavra de Deus. É lógico. Qualquer palavra que não for a palavra de Deus é em si mesma infrutífera. Porque a palavra dos homens não pode produzir fruto para Deus. Absolutamente. Agora, a palavra de Deus, a revelação acerca de Cristo, semeada no coração, essa semente por si só,
ela é boa e é frutífera. Agora, por que então não produz fruto? Porque ela encontra 3 tipos de corações diferentes. Primeiro, o coração era uma estrada. Porque uma estrada é terra, não é terra? Olha, pensando nos tempos antigos que não tinha pavimentação asfáltica ainda, né? Então, o caminho lá foi feito de pavimentação, passava animal, passava carro, pessoas, a terra vai ficando batida, aquela terra dura, endurecida. Então, é uma terra. Então, a semente caiu à beira do caminho. Só que o solo, a semente, ela fica ali na superfície. Fica em cima. Não penetra o coração. E aí vem os pássaros e comem as sementes. Levam as sementes. Ou seja, talvez você venha a este lugar, você ouve a palavra, mas você está tão preocupado com a palavra, que você não está nem preocupado em compreender nada, não há nenhum esforço, não há nenhuma disposição, não há nenhuma vontade. Para você tanto faz, você não vai sair daqui, não vai nem se lembrar do tema da mensagem. Você não vai se lembrar de nenhum item da mensagem. Aí, quando der por volta das 4 horas da tarde, não tem mais nada, não ficou nada. Sua vida nunca vai mudar. Porque você não é superficial. Você é nada. Você não está querendo nada. Você não sabe nem por que você vem aqui. Talvez é a força do costume, do hábito. Sua família vem. Ou talvez tenha um peso de consciência que você pensa que tem que vir. Na verdade, nós temos que vir. Mas a única razão por que temos que vir é a necessidade espiritual. Se não for isso, acabou. Vir para vir, não. Tanta coisa para você fazer. Vai para um clube. Oxi. Pega uma caixa de isopor boa. Enche de cerveja. Puro malte. Vá para um clube, encher a cara, tomar banho. Ficar lá pegando sol pelado. Ó. Você vai ganhar mais do que vir para cá. Para não fazer nada. Para não estar nem aí. Ser uma pessoa totalmente indiferente. Pastor, você me aconselha isso mesmo? Lógico, é verdade, conselhíssimo. Vai por mim. Porque você vai ganhar pelo menos um dia de lazer. Você aqui está perdendo meio dia. Sentada aí nessa cadeira. Ouvindo essas palavras. Que não traz nenhum entendimento para você. Pura tolice. Essa mera religiosidade não presta para nada. Porque não vai adiantar a sua vida. Não vai mudar nada a sua vida. Eu quero ser honesto com vocês. Eu no seu lugar, se fosse assim, eu não viria. Não iria gastar meu tempo com essas crendices e essa religiosidade idiota que não serve para nada. Perda de tempo. Total. A pessoa indiferente. O que é o solo à beira do caminho? É a indiferença. Cai lá, fica por lá mesmo, ninguém ajunta. Não tem, ninguém faz nem uma covinha, não tem nada. A semente está à beira do caminho, jogada, largada. Os pássaros estão largados, come, vai embora. Ou seja, o maligno não deixa a palavra ficar sequer na superfície do seu coração. Fica nada. Entra semana, entra ano, sai ano, não dá nada. Pastor, mas você falou para ir para o clube encher a cara de cerveja, nem gosto de cerveja, então enche a cara de refrigerante. Também não gosto. Vai jogar videogame. Não gosto. Vai ver filme. Não gosto. Vai lavar uma roupa. Vai fazer qualquer coisa que tenha algum mínimo resultado na sua vida. Mas perder tempo com religiosidade, isso é bobagem. Bem, mas Jesus fala também de um outro coração. Um outro coração que a semente chegou a cair. E ela chegou, inclusive, a germinar. A semente é tão boa que ela germinou. O problema é que quando a plantinha tentou lançar raízes profundas, ela não pôde. Porque a terra era rasa. A terra era rasa. Jesus, ao explicar essa parábola, ele diz que isso se trata de uma pessoa que quando ouve a palavra, ela logo fica alegre. E fica tão alegre que começa a gritar no meio do povo: glória a Deus, a palavra revelada, de volta a palavra e tal, aquela animação toda. Mas isso aí é
puro fogo de palha. É uma pessoa que toma todas as coisas na sua emoção. Mera emoção. Com a mesma força com que você grita porque chegou, você silencia porque saiu. Por quê? Porque você é daquelas pessoas que não aprendeu ainda a buscar a vida interior do coração. Um dia você se emocionou com os cânticos, coisa mais linda. Que hinos belos, maravilhosos, falam a alma. No outro dia os hinos já não são mais tão bons assim. Porque você é uma pessoa no âmbito apenas da emoção. Disse Jesus na parábola: quando vêm as tribulações por causa da palavra, essa pessoa se escandaliza e não pode continuar. É aquela pessoa que ela condiciona a sua vida espiritual às suas próprias emoções. Estou ferido, pastor Josué. O que foi, pastor? O que aconteceu? Não, é que o pastor não foi lá em casa me visitar. Eu fiquei lá em casa 3 meses com a unha lá encravada. O pastor não foi. Olha como essa pessoa vive no âmbito da emoção. Ela está determinando a vida espiritual dela, o seu destino. Toda a obra que Deus fez, porque o pastor não foi visitar o irmão com unha encravada. O pior é quando a unha encravada não era nem dele, do entristecido. Eu estou triste porque meu pastor não foi visitar a minha sogra que estava com unha encravada. Pastor, mas não é unha encravada, é coisa mais séria. Morreu. Ué, morreu, acabou, meu irmão. Morreu, só resta o túmulo, a terra fria, para comer a carne, os nervos, os músculos e ossos. Acabou tudo. O que tinha de ser feito já foi feito. Nada mais. Ah, mas é por isso que eu não gosto dessa igreja. Você precisa aprender a pensar a palavra. A palavra de Deus é o que há de mais sério. É a sua vida. Não defina a sua vida espiritual a partir das suas emoções. A emoção, ela é boa, desde que controlada pela razão. Nenhum sentimento, nenhuma emoção também não é bom, aquela coisa seca. Mas deve estar sempre no controle, na rédea da emoção. Segurando, dando direção para cá, para o outro lado. É um coração superficial. Essa pessoa, ela até que quer, ela quer muito, só que ela não tem profundidade interior. E há um outro coração, que também impede que a palavra prospere e frutifique, é aquele coração que está cheio de espinhos. Aí nasce, vai lançando as raízes, vai crescendo a plantinha, mas quando está querendo dar fruto, os espinhos vão crescendo em volta e sufoca. E Jesus disse que esse coração é aquele coração que é fascinado pela riqueza. É um coração desesperado pelo dinheiro. Ele ganha 500, quer ganhar 1.000, ganha 1.000, quer 2.000, ganha 2.000, quer ganhar 4.000, quer 4.000, quer 8.000. E nunca dá. Nunca vai dar, nunca. É um poço sem fundo, é um saco furado. Porque ama desesperadamente as riquezas. E aí, porque ama desesperadamente as riquezas, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai entregar toda a sua vida a buscar riquezas. Ainda que não seja muito, mas ela não vai ter tempo para a família, não vai ter tempo para Deus, não vai ter tempo para nada, porque a sua vida toda está sufocada pelos espinhos, pelo desejo desenfreado do dinheiro. O problema não é o dinheiro, é esse desenfreamento, esse desespero, essa ganância, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E aí dos 4 solos tem o último, que é o quarto. Jesus diz que é uma terra boa. O que é a terra boa? Para você entender o que é a terra boa, basta você olhar para os 3 primeiros solos e você inverter. Se o primeiro solo é indiferente, a terra boa, ela tem interesse. A terra boa não é que você é bom. Ah, eu sou bom, o fulano é ruim. Não, é que você fala assim, não, eu preciso compreender isso aí. Ó. Hoje eu não compreendo essa palavra, mas eu preciso compreendê-la. Eu preciso.
Chegar em casa, eu vou ruminar essa palavra, eu vou ouvir de novo, uma vez, duas vezes, até eu entender, porque eu preciso de Deus na minha vida. É um coração que tem o interesse. Segundo, é um coração que procura desobstruir o seu coração de todo impedimento emocional, para falar, eu vou servir a Deus é pela verdade, não pelos relacionamentos. Porque pelos relacionamentos você pode ter profunda dificuldade. É você começar a cultivar agora um coração profundo, de tomar a palavra, compreender a verdade e interiorizá-la, para que ela agora faça parte de você, e você, em terceiro lugar, tratar com o problema das riquezas. Eu não vou falar nisso porque logo pensa que é o rico, né? Tratar com o problema de um coração que ama as riquezas ou que ama o dinheiro. É tratar com isso. Lembrando que o mais importante, acima de qualquer coisa, é o reino de Deus e a sua justiça. Falando acerca de comer, beber, vestir, que o dinheiro não serve, não é para isso ou não é? Para que serve o dinheiro? É para comer, beber, vestir, alimentar, morar? Jesus disse, olha, os gentios é que andam preocupados com essas coisas. É eles que colocam essas coisas em primeiro plano. E se esquecem que o nosso Pai Celestial cuida de nós. Ou seja, isso não nos leva a uma vida de preguiça, mas a uma vida de confiança. Ou seja, eu devo trabalhar, mas eu devo saber sempre que o meu sustento provém de Deus, e por isso eu não vou sacrificar o reino de Deus e a sua justiça em razão, ou melhor, sacrificar o reino de sua justiça em função das coisas materiais. Não serei como Caim, que entregou toda a sua vida para o labor. Não serei certamente como aquele homem perverso, aquele homem que tem um coração enganoso, lá de Jeremias 17, que põe a sua confiança em si mesmo, que faz do seu braço, da sua carne mortal, o seu braço, a sua força. Mas é aquele que fala, não, o homem bendito, abençoado é aquele que confia no Senhor. Bem, então você vê que as três características negativas se transformam em positivas. Por isso Jesus falou, a boa terra, atenção, é aquele que ouviu a palavra e compreendeu. Olha, se houve compreensão, houve o quê? Iluminação. As trevas da ignorância se dissiparam. Então quando você compreende, meu Deus do céu, não acredito que a coisa é tão simples. Aí você então agora vai ter os frutos dessa palavra. 30, 60, 100 por um grão. Esse fruto é o gozo da libertação. É o gozo de se você agora amanhecer o dia, acordar e você saber sorrir. Porque você não está mais com medo da morte. Nem está com medo do homem. Nem está com medo do amanhã. Simplesmente existe em Deus. E isso lhe basta. E essa verdade que vai nos modificando. Portanto, frente a esta verdade, nós temos aqui esses 4 tipos de solos. Eu ainda separei aqui alguns versículos que eu quero citá-los em caráter de encerramento dessa mensagem, para que os irmãos possam se posicionar corretamente frente à verdade. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 10, 17. De modo prático, diz assim o texto. Romanos 10, 17. Aqui na versão atualizada, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas a melhor versão é a versão corrigida para esse texto. É aquela que talvez alguns de vocês tenham em mãos, que diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir. E o ouvir, vírgula, pela palavra de Cristo. Ah, então eu vou ouvir, então fala para eu ouvir. Não, não é pelo escutar. Todos estão escutando. Até com som alto desse jeito, como é que não escuta?
Agora, esse ouvir é o ouvir espiritual, é o atender às palavras. E aí disse que a fé, nós sabemos que a fé é a força motora da vida cristã. É ela que nos faz mover, caminhar, continuar, progredir, avançar. Sem fé não tem como você agir no mundo espiritual. Então, dito que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir, vírgula, essa vírgula do ouvir é o verbo vem. O verbo está suspenso, está elíptico. Ó. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que gera no seu coração a capacidade de dar ouvidos à verdade. Então a questão é, o quanto você dá ouvidos à verdade de Deus? Pastor, engraçado, eu estava pensando aqui agora com tudo isso, eu até gosto da palavra, eu gosto. Às vezes compreendo assim por alto, mas compreendo alguma coisa. Mas assim, dar ouvidos mesmo é complicado. Dar ouvidos, atender. É você reagir positivamente. Digamos assim, vamos nos lembrar daquele texto que esclarece essa ideia que eu estou trazendo aqui. Quando o centurião chegou para Jesus e falou assim: Jesus, é o seguinte, a minha filha está doente na minha casa, está para morrer, e eu quero que o senhor a cure. Jesus disse: não, eu vou curá-la, eu vou à sua casa. Ele disse: não, Senhor, não precisa que o senhor vá à minha casa, porque eu conheço o que é autoridade, porque eu tenho homens, soldados, sob o meu cuidado, a minha ordem. E aí quando eu digo para um vai, o que acontece? Ele vai, ele atende. Eu digo para aquele outro vem, ele atende, ele reage, ele responde positivamente. Então, Senhor, diga apenas uma palavra, ordene a doença, diga para ela sair, e ela vai sair, porque ela conhece a autoridade. Então, como é que você reage à verdade? Quando Deus fala a você, você ouve ou você apenas escuta? Pastor, eu acho que eu mais escuto. Ouvir é complicado. Os irmãos concordam comigo? Nós somos tardios. E por que então que nós não damos ouvidos, não atendemos? Por falta de ouvido espiritual. A fé vem, ela não é gerada no seu coração. Ou melhor, o seu coração não gera fé. O seu coração, o meu coração, ele só gera incredulidade, mais nada. O coração do homem é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. A fé é um dom de Deus. Então a fé, ela vem pelo ouvir. Então na medida que você ouve espiritualmente, interiormente, atende, essa fé vai cada vez sendo gerada. Então a quantidade de fé verdadeira no seu coração depende do quanto você ouve a palavra de Deus. Pastor, então se eu não estou ouvindo, então a fé não está quase nada. E como é que eu faço para então ouvir? E o ouvir vem pela palavra de Deus. Então no momento que você se assenta aí nessa cadeira, ou na sua casa, onde quer que você esteja, no seu carro, que você toma a escritura para extrair aqui a palavra de Deus, ou você liga para você ouvir algo, e você então com interesse de uma boa terra, você diz: Senhor, a tua palavra está sendo dita, dá-me ouvidos espirituais, para eu atender. Eu preciso ouvir no espírito, não somente com os ouvidos carnais. Eu preciso atender a essa palavra. Nada melhor do que o início do ano para você ouvir uma palavra dessa. Já que todo mundo, seja os artistas da televisão, seja quem for, está todo mundo dando seus depoimentos, dizendo: neste ano de 2016, eu tenho o propósito de ter uma vida melhor, ser uma pessoa melhor. Não é assim? Não está todo mundo, não tem esse espírito de quebrantamento nacional?
Então por quê? Já que você deseja isso, você não coloca isto como um ponto: eu vou buscar esse ano ouvidos para ouvir. Porque aí quando Deus falar, prontamente eu direi amém. Prontamente responderei: sim, Senhor, eis-me aqui. Então você precisa fazer como Maria, assentar-se aos pés de Cristo. Porque você pode estar sentado aí na cadeira, mas não assentado aos pés de Cristo. É você fazer da vida cristã uma outra coisa, fazer comunhão de fato. Não é o fato de você vir ou não vir, é o fato de você se colocar em comunhão, se colocar em conexão. Talvez você seja um rádio que está fora de sintonia com Deus, tá? Zzz, só faz barulho, caixa de abelha. Aí tem que procurar a sintonia fina, até ficar aquela coisa bem gostosa, de você conectado com Deus. Deus, dá-me ouvidos, eu quero ouvir no Espírito e atender a tua palavra. Por isso que em Tiago capítulo 1, versículo 21, Tiago nos aconselha dizendo: acolhei a palavra em vós implantada. Ora, se a palavra foi implantada, ela não está acolhida? Sim ou não? Mas como é que ele ordena que nós acolhamos a palavra implantada? É porque o implantar é ação divina. O acolher é ação humana. Então, a parte dele é colocar. E a sua parte é receber. Aí eu pergunto para os irmãos: aquela semente que caiu sobre o caminho, ela foi posta pelo semeador. Ação divina. Mas ela foi acolhida? Sim ou não? A que caiu ali, entre as pedras, ela até que fez menção de acolher, mas não pôde colocar no seu profundo, porque as pedras não deixavam. Os espinhos, por sua vez, impediram esse acolhimento integral, para que haja o fruto esperado. A boa terra, ela abraça e segura e recebe para dentro de si essa palavra. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1, e aqui vai uma palavra de ano novo. E eu pensava essa palavra, falava: Senhor, me dê uma palavra para a tua igreja, para começar o ano bem. Porque do meu ponto de vista, a última palavra do ano não foi tão boa assim. Eu fui me envolver com um tal de Mefibosete, e aí me enrolei com esse homem de pé manco. A pregação também saiu manca também. Mas acontece. Isso é bom porque Deus falou assim: você vai ficar aí, você vai encerrar o ano ruim. Você saber que não é você, sou eu. Você vai ter uma pregação manca de um homem manco, para você poder entrar dependendo de mim ano que vem, próximo ano. Então em Hebreus 2:1, olha que mensagem bonita. O apóstolo diz assim: olha para nós, que nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Tiago manda acolher, Paulo manda que você se apegue. Só que ele não diz devemos nos apegar, ele diz devemos nos apegar com mais firmeza. Deixa eu perguntar para os irmãos: quantos aqui têm se apegado à palavra? 4 pessoas, muito bem. Vocês 4. Hein, tem mais gente não? Que tem se apegado à palavra? Amém. Agora a palavra de Deus é para nós esse ano: devemos nós nos apegar com mais firmeza. Se você estava firme, você tem que ficar mais firme ainda. Porque essa palavra é verdadeira, é a palavra revelada, é a palavra da graça, é a palavra da verdade. Se apegue com mais força, com mais determinação. Esse ano eu quero ouvir a palavra de Deus. Não quero apenas escutar. Eu quero acolher essa palavra no meu interior. Quero fazê-la frutificar. E para nós encerrarmos então, abra sua Bíblia, e com esse texto nós estamos chegando ao fim. Hebreus capítulo 12, versículo 25 em diante.
Quero extrair aqui os princípios dessa palavra que diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Interessante que ele coloca no tempo presente, né? Aquele que fala. Se você ler esse versículo, juntamente com o capítulo 1, o versículo 1 dessa mesma epístola, você vai ver o sentido que dá, porque lá em capítulo 1, versículo 1 de Hebreus, diz que outrora Deus falou aos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, mas que hoje nos fala pelo Filho, nos falou pelo Filho. Ou seja, o Filho é Deus falando conosco. O Filho, enquanto a palavra, é Deus falando, é Deus revelado ao homem. Chegando no capítulo 12, o apóstolo coloca nesses termos aqui, olha: não recuseis ao que fala, porque esse falar é contínuo. O Filho nos tem falado até hoje. O Filho está falando até hoje. Ele está falando a mim e a você. Então você não pode recusar ao que fala. Todos esses princípios aqui estabelecidos são os princípios que determinam um posicionamento correto frente à verdade. Ou seja, a verdade chega até você. Como você se posiciona? Você se torna uma boa terra, receptível, que ouve, que atenta, que acolhe, que se apega com mais firmeza, que não despreza o falar, que não recusa o falar, mas que está atento. Esse é o ponto. Não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Aqui é uma referência quando Deus no Monte Sinai falou ao povo de Israel: muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Agora o falar é celestial. Aquele cuja voz abalou então a terra, naquele tempo lá do Monte Sinai, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda mais uma vez por todas, significa. O que significa essa palavra? Farei abalar não somente a terra, mas também os céus. Qual é o significado disso? Atenção, ele está dizendo, quando Deus disse lá no Monte Sinai, Deus fez abalar a terra. E agora ele promete dizendo: dessa vez farei abalar não só a terra, mas também os céus. Aí o apóstolo pergunta: o que isso significa? O que significa farei abalar os céus e a terra? Significa, olha o texto, a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas. É a remoção das coisas abaladas. O que deveria talvez ser melhor colocadas como das coisas abaláveis. Ou seja, o que você tem diante de você? Essa terra, enquanto planeta? A sua casa, sua fazenda, seu dinheiro, seu corpo, sua saúde? Tudo isso aqui na terra, quando foram criadas, ou quando foi criado inicialmente, foi criado com uma natureza temporal. São coisas abaláveis, como tinham sido feitas. Deus, quando fez a criação original, Ele fez para passar, porque a intenção de Deus, o olhar de Deus, o coração de Deus está na nova criação, não na antiga. Aí eu pergunto para os irmãos, para a gente poder refletir e ir para casa refletindo, honestamente, sem problema. Aqui nesse ministério ninguém precisa usar máscara, ninguém. Porque no cristianismo você tem que usar, você é obrigado. Quem vai dizer assim: ó irmãos, estou precisando de libertação, estou precisando de cura, estou precisando de transformação, estou precisando de santificação. Ninguém fala isso, porque se falar é um crente frio, não tem o Espírito Santo, uma série de coisas. Tem que manter aquela aparência, falador de línguas, profecia, canela de fogo, tem que ter aquela imagem, né? Aqui não. Aqui todo mundo pode ficar no seu leito, tá? Que o médico vai passar o remédio certinho para você. Aí deitadinho, tem a enfermeira de Deus, o enfermeiro de Deus, tem o médico de Deus. Você é um doente. Coloque isso na sua cabeça. E eu também sou outro doente. Todos nós somos doentes. Jesus veio para os doentes.
Não precisa fingir que está bom, não. Ah, eu quero alta. Não, você vai ficar muito tempo aqui ainda, calma. Não tem alta ainda, não. Tá bom? Honestamente, diga para mim. Se a Bíblia diz que as coisas abaladas ou abaláveis serão removidas, fazendo uma referência a essa primeira criação, diz assim, olha, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, vai permanecer e prevalecer apenas as coisas que não são abaladas, que não se abalam, coisas eternas. Diante disso, eu pergunto, você vive, perfeito, está aqui na terra. Para você poder viver, você tem que dar atenção a algumas coisas. Você não pode fazer tudo, não é isso? Você tem que dispor de forças e de energias para algumas coisas. Eu pergunto, os seus maiores esforços são investidos nas coisas abaladas ou abaláveis ou nas coisas inabaláveis? É isso que nós temos que pensar. Os nossos maiores esforços. Pastor, eu sei, mas é porque eu tenho que lutar por essas coisas abaláveis, porque é a vida aqui na terra. É, meu irmão, mas você vai morrer de hoje para amanhã. Ou de amanhã para depois. Ou de depois para frente. Não adianta, a sua correria não vai dar nada. Você corre, 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 e depois no final... Tem umas pessoas que parecem viver bem, viver muito. Estava olhando essa semana na televisão, a Ana Maria Braga, né? Numa festa lá do Amaury Júnior. Ela apareceu lá, parecia uma ave branca. Ela está parecendo uma ave, não está não? Já viram? Uma ave assim. A bichinha está toda assim, empinada, assim, travada, de tanta coisa, remédio, produto, formol, para manter tudo durinho, tudo esticado. Mas está cadavérica, daqui a meia hora ela vai cair dentro de uma cova. Não vai não? Quando eu falo meia hora, eu quero dizer que ela já está no lucro. Já está, é lógico, é. A pessoa tem uma época de vida que está normal. Chega um momento que entrou para o lucro. Daqui para frente, qualquer dia é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Todo dia é misericórdia de Deus. Mas pela noção que nós temos da vida humana, aí tanta coisa, tanto dinheiro, tanta fama. E aí? Vai para quem isso depois tudo? Para nada. Tem uns que vão bem cedo. Tem uns que vão jovem. Ou seja, essa vida passa. Se você não for hoje, você vai amanhã. Se não for amanhã, você vai depois de amanhã. Todo mundo vai. A grande questão não é quanto tempo você vive aqui. É como você lida com as coisas abaláveis e as coisas inabaláveis. A questão é como você lida com isso. Só isso. Se você morrer agora, fazendo das coisas inabaláveis as coisas mais importantes, você vai morrer bem. Porque morrer é entrar para a vida. Agora, se você não lidar bem com as coisas inabaláveis, pelo contrário, você viver em função das inabaláveis, você pode morrer com 200 anos, vai morrer mal. E aí? Então, são esses os pontos que eu queria trazer para os irmãos assumirem uma posição correta frente à verdade. Todos esses pontos. Se você não anotou, depois vai para a internet, você ouça a mensagem novamente, e aí você vai poder relembrar cada ponto, e cada dia, lembrando, tomar uma decisão. A cada dia, uma nova conversão. Amém?